Olá, aqui é o Rafael Ferrari e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o cancelamento de eco e o cancelamento de ruído. Como utilizar essas funções da maneira correta. Primeiro vamos começar uma aula aqui, ele vai começar sem a câmera, tá? Porque eu estou usando a câmera aqui como sempre. Vou entrar na aula. Pronto, você está dentro do MUS como professor. E aí agora você vai ver que tem aqui o botão de cancelamento de eco e de ruído. Pronto, você está aqui na sua aula, já entrou na aula, tá? E você vai ver que aqui embaixo você tem as opções, tá? Do player e tudo mais, metrônomo, piano, etc. E aqui você tem abaixo do volume, esse volume é o volume do player, tá? Você tem aqui, ó, cancelamento de ruído e cancelamento de eco. Quando você deixar a chave assim, obviamente está desligado, tanto um quanto o outro. Quando você clicar e ela ficar verdinha, está então ligado. E aí você pode usar né, o cancelamento de eco, ou o cancelamento de ruído, ou os dois ao mesmo tempo. Agora, quando você precisa utilizar esses recursos? Bom, os aplicativos de videochamada que você vai utilizar um microfone, seja ele o microfone do seu fone de ouvido, ou seja o seu microfone externo, aqui como eu estou usando, você vai poder falar, esse microfone vai enviar esse áudio digitalmente para a pessoa, mas ele vai captar, né, o áudio que você está falando, ou tocando o instrumento. Porém, se você estiver num ambiente que tem ruído, que tem barulho, que tem alguém conversando, que tem uma música rolando, que tem até um barulho externo, um avião passando, um cachorro latindo, não importa, ruídos externos, o recomendado é você deixar então o cancelamento de ruído ligado, que ele vai tentar, o sistema vai tentar amenizar um pouco esses ruídos externos. Obviamente que isso vai prejudicar um pouco a qualidade do seu áudio, mas isso não é porque o MUS é assim, isso é porque qualquer aplicativo vai ser assim se você utilizar uma função parecida como essa. Ele vai cortar a frequência, ele vai procurar ler, né, o que está acontecendo ao redor e vai tentar cortar essas frequências. Nem sempre ele vai acertar. Existe um algoritmo que fica lendo em tempo real e pode ser que ele faça pequenos cortes no áudio e você fique mudo por um micro instante ali, um microsegundo, tá? Da mesma forma, o cancelamento de eco. Esse já é mais recomendado quando você está numa sala que reverbera demais. Então, se você estiver num ambiente como esse, você vai tocar, você vai falar, a sala vai reverberar e você vai ter um problema de a frequência vir 2 vezes no microfone e isso vai gerar um eco. Então, você pode utilizar aqui para tentar atenuar e amenizar esse efeito lá para o seu aluno que está te ouvindo. Porém, a melhor maneira possível de você fazer uma aula de qualidade aqui no MUS é utilizando fones de ouvido, tanto você quanto o seu aluno. Por quê? Porque quando você utiliza fones de ouvido, você não precisa ligar esses recursos, tá bom? Até porque o grande problema mesmo é quando você dá o play e o seu microfone ele está ouvindo a sua voz ou o seu instrumento junto com outra fonte de áudio que vem de outra direção. Se você fizer isso até em outros aplicativos, que não o MUS, você vai ver que às vezes o microfone, o sistema, ele vai se perder, né? E não vai saber o que ele tem que enviar, se é o áudio que ele está ouvindo, se é o seu áudio que você está falando ou tocando. Então ele vai embolar e vai se atrapalhar. E outra coisa, que existe um fenômeno chamado cancelamento de frequência, ou seja, quando você está tocando e você está ouvindo uma outra fonte vinda do speaker, né, do seu monitor de áudio, das suas caixas de som, e existe uma frequência sonora igual, idêntica, acontece o cancelamento. Toda vez que a gente toca 2 frequências exatamente iguais, acontece um cancelamento de fase, ou seja, esses sons se anulam ficando um vazio, né? Por um instante. Então, a gente evita isso quando a gente envia a nossa voz ou o nosso instrumento pelo microfone e o áudio vai digitalmente através do player. O microfone ele não precisa ouvir o áudio seu e o áudio do player para não criar essa confusão. Tá? Claro que se nós estivéssemos em um estúdio, em um lugar com um ambiente tratado, com acústica tratada, com um microfone de altíssima qualidade, né, que a gente sabe que são microfones ultra caros, 5, 10, 20 mil reais, né,
e com um sistema de som, pré-amplificador, uma placa de som robusta e tudo mais, aí a gente conseguiria, né, equalizar, atenuar, ouvir a sala e aí conseguiria um resultado melhor. Tá? Mas mesmo dentro de um estúdio, quando a gente vai gravar e tem um instrumento, por exemplo, muito agudo como o bandolim e um outro instrumento que não é tão agudo, trabalha nas frequências mais graves como o violão, você pode colocar os dois juntos ali na mesma sala, mas se eles tocarem numa região próxima, ou seja, o bandolim na sua região, né, das primeiras casas e o violão for pro agudo, né, nas notas mais agudas, pode ser que ocorra esse cancelamento de fase. Então, o que é preferível? Ou grava um e depois o outro, ou eles gravam em salas separadas para poder tocar junto, se ouvir, só que não interferir o som de um no microfone do outro. Então, todos esses problemas são conhecidos dos músicos, né? A gente tentou amenizar aqui, mas obviamente não é 100% perfeito, porque nem no melhor estúdio você vai ter isso dessa forma. E aqui a gente ainda está contando que tem a internet. Então você está gerando esse som e enviando pela internet. Então aí você conta com a qualidade da conexão entre você e o seu aluno. Então eu estou te explicando essas questões mais chatas, mais técnicas, para você entender que sim, o que a gente tem aqui dentro do Musa é revolucionário, vai te ajudar a aumentar exponencialmente a qualidade das suas aulas, porém, infelizmente, não é milagroso. A gente queria que fosse, mas não é. Você vai ter o melhor hoje que tem disponível em termos de tecnologia a utilizar o MUS, porém, essas questões técnicas são questões da própria internet, da própria dinâmica aí, de como os sons, né, são gerados e como que eles interagem no ambiente, né? Então a gente tem que entender um pouquinho disso para poder saber como se comportar para a gente ter a melhor experiência possível. Então, estou te passando essa visão aqui para você saber exatamente como utilizar esses recursos e para poder melhorar a qualidade das suas aulas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um baita abraço então e até um próximo vídeo.